O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada, levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado. Meus caríssimos irmãos e irmãs, com o Padre Mário que estamos celebrando esta missa, vestidos de vermelho, porque é uma comemoração de mártires. A Igreja cresce regada pelo sangue dos mártires. Primeiro mártir, Jesus, Filho de Deus e de Maria. Mártir por amor. Ele podia se poupar desta morte cruel, mas voluntariamente se ofereceu nas mãos do Pai para salvar todos os homens, lavando-os com o próprio sangue, tornando a alma das pessoas que acreditam nele com o próprio sangue preciosíssimo divino. Este é o grande mistério que se perpetua e se realiza em cada Eucaristia que nós celebramos, como a desta noite. Estamos em companhia dos mártires vietnamitas. Para nós, como parte viva da Igreja, consideremos que o martírio não é uma coisa só dos primeiros tempos da Igreja. O martírio não é só do tempo de Jerusalém ou naquele território de Roma ou as primeiras comunidades cristãs fundadas pelos apóstolos,
que ofereceram muito testemunho, mártir significa testemunho, até o derramamento do sangue, para proclamar publicamente o amor e a fidelidade a Jesus. Mas também em outros lugares muito distantes, como na Ásia, como foi o caso de André, cuja comemoração é hoje, com todos os companheiros dele, 8 bispos, 50 sacerdotes, 50 leigos, mulheres, rapazes, crianças. O ódio dos pagãos contra Cristo e contra a religião cristã levou este grupo de vietnamitas a derramar o próprio sangue. E a fé cristã tomou vigor em força desta generosidade. Isto é história de alguns séculos atrás. É história que continua sempre. O tempo em que, estou quase dizendo uma blasfêmia, uma provocação, o tempo em que a igreja não tiver mais mártires, é o tempo pior para a igreja. Não é uma afirmação de crueldade, mas é a história que nos ensina isto. Porque para ser autenticamente cristão precisa encarar com coragem as adversidades, perseguições, oposições que o mundo sempre faz ao nome de Cristo. Por quê? Porque Cristo, Filho de Deus, verdadeiro homem, mas que a verdade e que a vida eterna incomoda. Não adianta. Mundo e Jesus não se reconciliam. E Jesus, noutra expressão, dizia: não se pode servir a 2 senhores, ou a ele ou a mim. Quem era ele? O mundo pagão, materialista, interesseiro, imoral, desonesto, corrupto. Este mundo não gosta de Cristo, porque Cristo é a verdade, é a luz, é o esplendor que desmascara as artimanhas deste mundo hipócrita. E por isso há uma luta contínua. E esta vai durar até o fim do mundo. E por isso, até o fim do mundo, Cristo vai sofrer nos membros dele, que são os cristãos, que em lugar de eles entrarem em acordo com o mundo, preferem ficar fiéis a Cristo e por isso serão tratados como Cristo. Quem quiser cristão 100%, se prepare que vai encontrar chavecos, indiretas, humilhações, será ridicularizado publicamente, não será aceito na roda dos amigos, entre aspas. Mas é a história de Cristo. Não nos desanimemos, caríssimos irmãos. E recomendo de não desanimarmos pelas leituras que nós acabamos de ouvir esta noite, que são leituras trágicas, quer a primeira, quer o Evangelho. A primeira fala da tragédia de Roma, o Evangelho da tragédia de Jerusalém. 2 cidades simbólicas até. Jerusalém para ser o centro do povo de Israel. Roma para ser o centro do poder humano no mundo. A cidade eterna, a capital do mundo naquela época. E infelizmente, a palavra de hoje apresenta a destruição destas 2 cidades, Jerusalém e Roma. Jerusalém com a profecia de Jesus, que olhando Jerusalém já anuncia que daí a poucos anos os exércitos sitiariam a cidade
e faria uma destruição total. José Flávio, que é um judeu, mas que era um jornalista que trabalhava no exército romano, ele nos conta no livro dele que quando o exército romano entrou em Jerusalém, fez uma destruição total, matou todo mundo. Exagerando, ele diz que os pés dos soldados romanos caminhavam no sangue. Um exagero, para dizer que não havia salvação para ninguém. E o templo foi destruído. Templo que Jesus anuncia não vai sobrar pedra sobre pedra. A profecia de Jesus. E depois Jesus acrescenta alguma imagem que nós interpretamos agora como pré-anúncio do fim do mundo. Pode ser que seja isto. Nós não podemos acertar mesmo, porque são palavras de Jesus. E Jesus talvez quer dizer o seguinte: como será verdadeiro o meu pré-anúncio a respeito da destruição de Jerusalém, que aconteceu 40 anos depois de Jesus, assim também vai acontecer o que anunciou da destruição do mundo no fim do mundo. Fiquemos neste anúncio, quando, como, ninguém sabe. A respeito de Roma, é o evangelista São João que nos fala no Apocalipse, onde era proibido chamar Roma com o nome de Roma. E ele usa o nome de Babilônia, uma cidade antiga do Iraque atual, que era famosa pelo seu luxo, a sua imoralidade, a sua prepotência. E Roma, naquele momento, era a grande cidade, a grande prostituta. Caiu Babilônia, a grande cidade, a grande prostituta. Também Roma caiu. Santo Agostinho, quando os primeiros bárbaros, invadiram a Itália e ocuparam Roma, ele ficou escandalizado, não acreditava naquilo que ele ouviu. Santo Agostinho estava na África e os bárbaros ocuparam Roma, saqueando tudo o que podia, roubando. É Agostinho que pensava que Roma era eterna, que não deveria cair nunca. Aí entrou em si e chegou à conclusão: tudo que é terreno, tudo passa, tudo passa. Impérios, reinos, dominações, quantas ao longo da história, tudo termina, dá lugar a outro. Isto é normal. Até o fim do mundo vai ser assim. Até Roma, ele teve esta demonstração. Ficou escandalizado. Aí, em oração de joelho, escreveu o belíssimo livro dele, A Cidade de Deus. Isto é, a cidade terrena não pode ser eterna, nem que seja Roma. Não pode ser eterna. A cidade eterna, a cidade que não pode ser derrubada, a cidade que fica sempre como amparo por todos aqueles que têm uma vida eterna, é a cidade de Deus. Qual? Juntando as duas leituras, podemos dizer aquilo que Apocalipse também nos conta, a Jerusalém celeste, que todos nós desejamos ver e nela habitar. Então, caríssimos irmãos, este apanhado que me permiti de fazer a vocês, um pouco histórico, um pouco simbólico, um pouco bíblico, serve para nós situarmos nestes dias que estão vivendo, nesta semana. Liturgicamente estamos concluindo o ano litúrgico 2016, até sábado, meio-dia, quando começa o novo ano, o ano litúrgico 2017, com o primeiro domingo de Advento. É claro que o fim do ano, que é a conclusão de toda a história,
as liturgias nos falam dos pré-anúncios do fim de tudo, como foi o fim destas grandes cidades. Conclusão: nós vivemos na Terra muitas vezes com esta impressão que não vou morrer, vou viver eternamente aqui, então eu vou me virar para ganhar dinheiro, riqueza, bem, tudo que o mundo pode me oferecer, porque vou ficar aqui. A felicidade vem das coisas que o mundo me oferece. E a liturgia, não com pessimismo, mas com realismo objetivo, nos lembra todo mundo: meu irmão, minha irmã, você vai morrer, pode ser até amanhã. Tudo que você adquiriu com tanta energia, gasto de tudo que de belo você tem para acumular, você vai deixar tudo. Não vai levar nada. Tudo perece, tudo termina aqui deste mundo. Então, o que devo fazer? Aspire, deseje, cobice, labute para adquirir o que não passa. Eis então Jesus que nos anuncia: eu vim trazer a vida eterna. Bem-aventurados aqueles que desejam e terão a grande alegria, acabamos de cantar no Salmo, de participar do banquete nupcial do Cordeiro Divino, das bodas do Cordeiro. É Apocalipse a conclusão deste canto. Desejemos de pertencer a esta família divina, de participar deste banquete que Deus nos prepara. Não sei como será, porque ainda não fui, espero que todos nós vamos lá, para sem fim participar desta felicidade que Jesus lucrou e ganhou com o sacrifício da própria vida e que quer dar de graça a cada um de nós. Continuemos confiando nele e seguindo a Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade que não enrola ninguém, mas ele é a vida e a vida eterna. E Jesus, todo mundo sabe, veio para nos dar a vida e a vida em abundância, que não termine nunca mais. E esta vida é a plenitude da felicidade, que é Deus mesmo, que vive conosco e nosso com Ele. Seja assim para todos nós, caríssimos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.